salve, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Vídeo nesse canal pessoal meu do YouTube e também no Kawaii. Inicialmente peço o like, compartilhe e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Pessoal, novamente deixarei links de produtos com descontos exclusivos no Mercado Livre na descrição, certo? Para quem vier se interessar, vier a ajudar, né, a contribuir com o trabalho do meu canal. E também na descrição deixarei meu Pix para quem quiser contribuir financeiramente, voluntariamente, certo? Pessoal, não sei se vocês já repararam nisso, né? Mas é uma situação que a gente que vive em solitude, priorizando, enfim, sendo solteiro, né? Mas principalmente em solitude, né? Que é o seguinte, né? O homem solteiro, principalmente em solitude, né, ele acaba recebendo olhares de estranheza. Resumidamente, o homem solteiro é odiado por não querer se enturmar, certo? Principalmente aquele que se encontra em solitude, né? Propriamente no Brasil, aqui a sociedade de uma maneira geral, ela é muito acostumada, né, à socialização, certo? E propriamente quando se vê um homem sozinho, né, que não se encaixa, né? Hoje em dia é muito difícil realmente o indivíduo gostar da sua própria companhia, porque é uma das coisas mais difíceis para o ser humano, certo? Por mais que banalizem isso, pessoal, por mais que banalizem a solitude, é uma parada assim que é muito desafiadora, né? Tanto quanto fazer vídeos para plataformas digitais, convenhamos. Mas se tem uma frase que eu concordo muito, é justamente a seguinte, né? O homem só é ele mesmo quando está sozinho, porque perante a muitos outros ele está tendo que utilizar máscara, está tendo que utilizar fantasias, deixando, né, de ser quem ele é mesmo para poder se moldar aos outros, compreende? E é o que mais tem hoje em dia, né? Mosquileiro, né, de uma maneira geral, querendo a atenção a todo custo, né, fazendo barulho, ostentando, né. Inclusive eu vi uma notícia esse dia, né, de que a Receita Federal vai investigar, eu acredito que é verdade, né, vai investigar aqueles que ostentam muito em redes sociais, né. O irônico é que esse tipo de questão de ostentar, a gente não vê em países desenvolvidos, tops, né? Vai ver se tu encontra ostentações na Suíça e Estados Unidos, por mais que sejam países ricos, né? Tu não vê esse tipo de coisa, por que será, né? Por conta de toda uma cultura, são países mais sérios, né? Mas eu acredito que isso advém de uma cultura mais focada, vamos dizer assim, mais comprometida, né? Diferentemente do Brasil, que, por exemplo, o que acontece aqui no Brasil muito, né?
as pessoas acabam marcando um compromisso e se atrasando. Isso se tornou comum no Brasil, né? O que é tratado com muita diferença em outros países. Por exemplo, na Suíça, no Reino Unido, se valoriza muito que a pontualidade. Parece uma coisa banal, pessoal, banal, simples, mas que faz toda a diferença. Faz toda a diferença, compreende? Isso demonstra muito sobre o teu caráter, compreende? É isso que eu ponto. Então, pessoal, hoje em dia ele está em tempos assim onde querer status a todo custo, querer vários amigos que é o normal, né? Aquele que se encontra na solitude propriamente está caminhando errado hoje em dia. Esse que é o ponto, né? Já falei por inúmeras vezes que não se encaixar nessa sociedade atual é motivo de orgulho para mim, né? Porque propriamente tem muitas coisas que fazem sucesso no Brasil aos quais eu não compactuo de jeito nenhum. Por exemplo, forró, funk, sertanejo, compreende? E propriamente, né, tem uma frase que eu concordo muito que está acontecendo atualmente no Brasil, é justamente a seguinte, né, que os idiotas irão dominar o mundo, não pela capacidade, mas pela quantidade. Eles são muitos, compreende? Eu acredito que o Brasil é o país em que se reúne a maior quantidade de idiotas no planeta, pessoal. E isso se reflete em pesquisas também, por exemplo, o aumento do analfabetismo funcional, propriamente a desvalorização da educação nesse país, né? E por conta desses fatores, principalmente, que a gente vê a completa degradação de princípios e valores, logicamente não por parte de mim, mas por parte da sociedade de uma maneira geral, compreende? Uma inversão de valores estratosféricas. É só você ver que hoje em dia o honesto é visto como se fosse entre aspas, trouxa para alguns, né? E isso incorre numa disrupção, né, pessoal? Porque, assim, quer queira ou não, muita gente acaba reclamando lá de muitos políticos, entre aspas, em Brasil, que na verdade são corruptos, mas se esquece que muitos desses comportamentos desses políticos, entre aspas, advém de uma sociedade corrompida, compreende? É só você ver na sua própria rua, você vai encontrar várias questões assim que não deveriam ser consideradas normais, né? Por exemplo, furto de energia e também o furto de internet, porque não é o que acontece, que muito acontece hoje em dia no Brasil, compreende? Então, propriamente, por que esse homem solteiro acaba sendo odiado por não querer se enturmar? Porque propriamente o Brasil sempre cultivou o que? A cultura de badalação, né? A cultura de idolatrar bens materiais ou dinheiro de uma maneira geral. E eu já falei por inúmeras vezes, né? Que o dinheiro é importante, mas não é tudo. Não é tudo, né? Mas hoje em dia tem muita gente querendo se achar melhor do que as outras, por ter carro, por ter moto. Propriamente eu considero que carro se tornou luxo no Brasil, né? Tem que falar assim, mas
tem como você comprar, né? O carro zero tá caro realmente, mas um carro usado tu pode adquirir, né? Mas assim, pessoal, não tem a mesma equivalência, né? E propriamente as casas daqui do Brasil não tem garagem, né? Geralmente não tem, a não ser que você propriamente viva num bairro rico, assim, em um canto muito espaçoso, que não é o caso, não é um caso de gente que não mora, né, não mora nesses locais mais abastados, vamos dizer assim, né? É esse que é o ponto. Então, pessoal, o que acontece? O homem solteiro não só odiado, né, mas ele é invejado. Por quê? Porque pelo fato dele não se encaixar, ele passa por muitas situações desagradáveis, tipo shame, assim, né? Porque o cara que é muito sozinho, geralmente a sociedade tende a associar como se fosse tudo assim de terrível nessa terra, né? Geralmente tendem a te olhar com estranheza, com desdém mesmo, né? É isso que muito acontece, né? Não sei se acontece com vocês, mas é o que eu reparo, compreende? É o que eu reparo, né? Então, este olhar de estranho das pessoas, geralmente, né? Logicamente tu não tem que se basear pelo que os outros interpretam sobre ti, o que os outros falam, até porque eles não pagam suas contas, né? Mas geralmente, por que olham para ti com estranheza, né? Porque elas já logo imaginam que possa ter algo de errado contigo, né? Se o homem está sozinho, né? E já foi decretado, né? Que no Brasil o homem não tem vez, né? O homem não tem vez. Por conta de leis, cultura misândrica, propriamente, imprensa que o tempo todo quer demonizar propriamente a figura masculina, e é isso que acontece, né? Então, assim, eu até falei em um dos meus vídeos anteriores que o principal inimigo do Estado é aquele cara que não se encontra ah, se encontra solteiro, né? Ele se encontra solteiro, compreende? Resumidamente, né? Quando a gente fala aqui defendendo propriamente a vida de solteiro, né? Tem gente que já estranha, né? Já começa a associar assim, porque tu é muito do contra, né? Não pode ser tão radical assim. Eu tendo a ter uma visão equilibrada. Tem gente que eu até respeito que é aqueles que querem viver solteiro para sempre, querem viver isso de tudo para sempre, tá tudo certo. Mas eu tendo a ter uma visão equilibrada, que tanto a solitude, a solteirice, quanto um relacionamento desde que saudável são bacanas. Agora, a maioria das vezes o super não tá valendo as primeiras, convenhamos, né, pessoal? E a gente tem que separar, né, a palavra solitude da solteirice, né, propriamente falando, né? Então, enfim, pessoal, por que muitas das vezes esse homem acaba sendo visto com estranheza, como se fosse uma ameaça, né? Por que acontece isso? Porque propriamente o Brasil aqui se é muito incentivado, ainda mais nessa cultura materialista que temos, que o
o homem embarque em relacionamentos por conveniência. Tá entendendo? Esse que é o ponto. Não por vontade própria, né? Mas por obrigação, por imposições, por forçar a barra, né? E propriamente o homem solteiro acaba se tornando uma resistência perante a essa situação. Novamente repito, não é que eu seja contra relações, né? Porque assim, tem gente que interpreta muito errado, né? Quando a gente se pronuncia sobre essas questões, né? Porque propriamente caso venha acontecer um relacionamento casual, logicamente que o homem, a biologia vai falar mais alto e não tem outra, tá entendendo? Não tem outra. Mas o que eu entendo aqui que é errado é justamente a forçação, a obrigação, né? A obrigação, não, tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, pessoal, propriamente a gente não tem que viver sob regras, né? Sobre regras. Se tu tá vivendo sob regras, sob padrões sociais, tu já tá num caminho assim, muito distoante daquilo que deveria ser o correto, né? Por isso que esse meu discurso acaba incomodando, trazendo indignações por parte de alguns, porque hoje em dia o que a gente vê é uma idolatria assim muito elevada ao feminismo, né? E isso causa um endeusamento incorreto naquilo que deveria haver um equilíbrio, né? Compreende? Eu sempre disse por inúmeras vezes que é muito difícil que uma mulher não seja intoxicada pelo feminismo, porque hoje em dia esse movimento está em todos os lugares, né? E propriamente é um movimento global, né? E inclusive no feminismo existem várias denominações, designações, né? Propriamente o Me Too, tem também o movimento lá da Coreia do Sul. Aliás, tem várias designações, né? Vamos dizer assim, né? Então, existem várias correntes, né? Que no meu entendimento todas elas se tratam de uma misandria, né? De uma movimento anti-homem, né? É só vocês verem o que isso acaba se refletindo na política, no judiciário, onde leis e mais leis são criadas em prol do feminismo, enquanto homens que geralmente são os principais contribuintes, pagadores de impostos, eles ficam sendo deixados para escanteio. Entenda isso, não estou pedindo lei nenhuma para homem. Eu entendo assim que deveria haver um equilíbrio, ao qual não está acontecendo hoje em dia, tá entendendo? E quer queira ou não, essas inversões de valores, ela tem trazido inúmeras transformações desde 1960, entendeu? Desde 1960. Tem muito aquela, né? Aquele mantra entre as feministas, né? De que não é não, né? Se não é não, por que o cara vai chegar, por exemplo? Não faz sentido nenhum, né? É questão de lógica, né? Porque eu vejo que muitas mulheres hoje em dia reclamam que o homem não chega e tal.
Mas por que tem acontecido isso? Né? Por que tem acontecido isso? Geralmente culpam o homem, né? Mas ninguém fala ali sobre cada vez mais o advento do feminismo. Ninguém fala ali das exigências que têm ocorrido, de mulheres que também que estão se envolvendo coisas erradas, de mulheres que acabam querendo somente extorquir o homem, ao invés de se relacionar saudavelmente com ele. É isso que tem acontecido geralmente hoje em dia, né? Tem muitas mulheres que acabam se aproveitando dessas leis para propriamente acusar falsamente o homem, né? E é um assunto que a gente não vê geralmente sendo debatido na imprensa, né? Na imprensa o que se vê mais não são estatísticas masculinas, por exemplo, né? Vão sempre tendendo para transformar o homem em um potencial ilegal, tá entendendo? É esse que é o ponto. Então, quer queira ou não, isso traz consequências. Toda essa cultura, toda essa imprensa progressista que aqui temos, todos esses movimentos globais, quer queira ou não, isso traz consequências, né? E propriamente, né? Com esse cenário todo, acabou que se tornou a única opção para o homem solteiro, solteiro ficar em solitude, vamos dizer assim, né? Porque propriamente eu acredito assim que o feminismo hoje em dia já passou de todos os limites, né? Enfim, eu entendo assim que cada pessoa faz o que quiser ou fala o que quiser, né? Que eu não entendo essa vontade o tempo todo de querer censurar silenciar o homem, principalmente o desperto, né? Tanto é que se vê movimentos de querem ali, no sentido de querem acabar com toda a comunidade masculina que existe aqui no Brasil. Mas enfim, pessoal, fato é que o feminismo, eu entendo assim, que deveria haver liberdade de expressão, entendeu? Porque se a gente incorrer numa censura, a gente está caminhando para um totalitarismo e não é esse o caminho que deveria ser o correto. Tem gente que pede interferência do Estado, né? Inclusive para tirar essa liberdade do homem, né? Porque quer queira ou não, pessoal, nunca se tornou, nunca o tempo foi tão bom para que o homem viesse a fazer suas tarefas sozinho, né? Novamente, tem gente que banaliza essa parada de solitude, mas é algo muito desafiador, né? E eu propriamente, né, até desabafando aqui, eu já estou há tanto tempo em solitude que já até me acostumei, né? Porque propriamente eu já aceitei que o mercado de relacionamento tá difícil, sendo um homem comum aqui hoje em dia nessa sociedade materialista, é lógico, né? É lógico que se torna tudo mais complicado. Eu, por exemplo, que consigo ler o mundo espiritual, isso é mais um agravante,
né? Mais um agravante, né? Propriamente muito se fala, né, que o feminismo é sobre igualdade, né, mas na verdade é sobre ódio à figura masculina, quer queira ou não, né? E isso se reflete em instituições que tendem a acreditar mais na voz da mulher do que na do homem, né? O que quer dizer, o homem acaba partindo do princípio de que ele já é ocupado, e a gente já está indo por um caminho, né, onde o homem pode ser culpado até, né, até que se prove o contrário, né? Teve aquela parada, né, aquela história do Neymar junto a Nájila. Se ele não tivesse gravado, a imagem do Neymar estaria muito manchada, sem dúvida nenhuma, né? Então são fatos que acontecem, né? São reviravoltas que acontecem que não tem tanta repercussão, não tem tanta repercussão por parte da imprensa, né? E uma outra reviravolta que aconteceu recentemente, né, foi no caso do Gabriel Monteiro, né, onde ele foi acusado, né, de ser estupro, né? Não posso falar aquela palavra inteira, mas houve uma reviravolta agora, né, que a mulher foi na instituição e disse que essa história está toda errada, né? Mas isso, né, muitos não querem repercutir, entendeu? Esse tipo de reviravolta, porque há toda uma cultura de endeusamento, do empoderamento feminista, compreende? E é esse que é o ponto, né? Então era isso que eu tinha para dizer, pessoal. Acabei me delongando muito sobre o assunto, mas assim, o homem solteiro é visto com muito preconceito hoje em dia, com muita estranheza, porque ele acaba não se encaixando nas regras atuais, onde aos quais existe toda uma cultura de materialismo, né? Quer dizer, cada vez mais o homem está valendo o que tem. É ou não é verdade? Tá entendendo? Né? Quero ver me desmentirem nessa, né? Porque o tempo todo querem, nessa sanha, né, de querem ir contra o masculinismo, né? Acaba que os buchileiros se voltam racionalmente contra ti, repararam, né? Mas era isso que eu tinha para dizer, pessoal, até para não me delongar muito. Fato é que cada vez mais tem se tornado mais difícil a situação, principalmente ao homem comum no Brasil. Eu acredito que o cara que é destacado pode até ser odiado, mas não tanto quanto o homem comum. Se pode ter certeza disso, né? Porque o homem comum que é desperto, né, e que propriamente tem seus momentos ali de felicidade, desperta muita inveja por parte das feministas. E a gente sempre tende a associar, né, as feministas que elas que estão nas ruas protestando, mas não, né? E esse movimento já chegou na mulher comum, tá entendendo? Nas mulheres comuns. Não são todas, mas assim, enfim, eu costumo dizer que até a maioria, né? Mas enfim. Era o que eu tinha para dizer, pessoal, sobre o assunto. Por que o homem solteiro é tão odiado, né? Por não querer se informar? Porque ele acaba não se encaixando nos preceitos atuais da modernidade, né? Que significa propriamente a desconstrução da masculinidade, a adaptação ao materialismo, ao ajoelhamento ao feminismo, tá entendendo? Né? E propriamente esse homem que não paga pedágio, né, não considera que exista uma dívida histórica, ele será sempre odiado / invejado. Mas esse é o preço que se paga, não é mesmo? Então era isso, pessoal. Valeu, até a próxima.